Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Salmo, capítulo 32, aleluia. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Palavra do Senhor, Salmo 32, que fala a felicidade do homem perdoado, exortando ao arrependimento. O Senhor sempre vai nos exortar para nós nos arrependermos. Amém? Vamos orar? Aqui, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Né? Qual é o homem que tem as suas transgressões perdoadas? Né? Qual homem que é digno de receber perdão? Nós não somos dignos, mas um Deus misericordioso lá do céu olhou um dia para a terra e viu que esse povo não conseguia vencer o pecado, não conseguia vencer o mal que estava nessa terra. Então ele decidiu, por amor desse povo que ele criou, enviar Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz. Então, quando ele enviou Jesus, Jesus se tornou o nosso sacrifício eterno, o nosso sacrifício, né, irrevogável diante dos homens. Ele nos justifica. Quando nós produzimos em nosso coração o desejo de servir a Deus, de ser correto diante das leis do Senhor, diante, né, do que Jesus fez por nós na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados. Então, está dizendo aqui, feliz é este homem, que mesmo quando ele perdoa, ele dobra o joelho, ele pede perdão para o Senhor derrama a misericórdia sobre a vida dele, protegendo, livrando de toda armadilha, de toda cilada. Então, cujo pecado é coberto. O pecado coberto do homem é quando ele aceita Jesus. Então, nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E aqui, nessa época ainda, né, que Jesus não tinha vindo, Davi orando e falando que quando o homem ali produzia no seu coração um sentimento de arrependimento, um coração quebrantado diante do Senhor por ter magoado o Senhor, então ele tem o pecado perdoado. Ele tem os pecados dele coberto. Quando nós, né, sentimos entristecidos porque nós pecamos e isso causou ali, né, um afastamento de nós e Deus, né? Nós sabemos que aquilo não agradou ao Senhor. Nós ficamos entristecidos porque nós não queremos entristecer o nosso Deus. Nós não queremos machucar, nós não queremos pecar contra Deus, porque Deus é santo e quando nós praticamos um erro, isso é pecado. E pecado com a santidade não dá certo, amém? Aí no verso 2 diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então, bem-aventurado o homem em quem Deus não imputa a maldade. Por quê? O Senhor não vai derramar a maldade, o Senhor vai perdoar, vai cobrir pelo sangue derramado de Jesus na cruz, né? E ali no Velho Testamento, eles quando rogavam ao Senhor, eles sacrificavam as ovelhas, sacrificavam ali em prol de santificar-se diante do Senhor, né? Sacrificavam ali uma ovelha. Era necessário naquela época esse sacrifício, porque não tinha ainda Jesus, que era o Cordeiro perfeito e agradável. E então eles tinham ali em cujo espírito não há engano. Quer dizer, quando nós percebemos que nós pecamos, nós logo nos repomos diante do Senhor, nós prostramos diante de Deus pedindo a misericórdia dele. Amém? Então, o engano do pecado não prevalece sobre aquele que ama e teme a Deus. Ele pode pecar porque ele está no mundo. No mundo tereis aflição, né? Mas não sujeitamos ao mundo. Nós não podemos aceitar as coisas do mundo. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós também podemos. Então, quando o mundo falar que você não é merecedor, quando um pecado vier e ficar te acusando, te oprimindo, te colocando para baixo, repreende isso no nome de Jesus, que você tem um cordeiro vivo, né, que passou pela cruz, o Deus que deu Jesus para morrer por nós. Ele nos ama tanto que ele quer nos tirar da mão da opressão. Ele veio para quebrar as cadeias do inferno que vem oprimindo as mentes e o coração do povo que ele criou, o povo que ele ama, amém? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Veja, quando o homem, ele não reconhece o erro dele, quando ele guarda aquilo para ele, dizendo assim,
Alguns escolhem um caminho do mal e pecam e não se arrependem, fica lá, né, vivendo no pecado. Outros, eles se arrependem, mas não se acham dignos do perdão do Senhor. Acham que o Senhor não vai perdoá-los e eles não se redimem. E eles começam, então, a sentir, assim, os ossos envelhecerem dentro deles. Eles começam a deixar aquela semente do mal contaminar eles. Eles não tomam posse da liberdade que o Senhor já deu. Então, né, o bramido, né? Diz que os meus ossos envelhecem pelo meu bramido em todo dia. Isso quer dizer pela opressão que está dentro deles, né? Pelo gemido de dor e arrependimento que eles carregam. Mas quando você se arrepende diante do Senhor, o Senhor te perdoa. Era isso que o salmista estava dizendo. Feliz o homem que tem entendimento disso, de que Deus é um Deus misericordioso. Verso 4, que diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, quando nós pecamos contra o Senhor, nós sentimos o peso da mão do Senhor. Nós sentimos ali que o Senhor está nos moldando, nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Nós vamos sentir isso. É uma forma de Deus nos trazer de volta para Ele. É uma forma, né, de nós buscarmos a presença do Senhor novamente. Aleluia. Tem algo. O meu humor se tornou em sequidão de estio, porque aquele que está no pecado, ele não vê alegria, ele fica entristecido, né? Aquele que estava em Deus e peca, ele fica entristecido, porque ele sente que ele não é digno de estar diante da glória do Senhor. Agora tem uns que você fala, nossa, mas peca é tão feliz. Aparentemente ele é muito feliz, porque ele está no engano, ele ainda não conheceu a luz, ele ainda não conheceu Deus. Então, aparentemente aquilo para ele é bom, mas depois que ele é liberto e ele peca, ele fica assim, entristecido, né? Sentindo que não é digno. Mas quando o homem tem um entendimento verdadeiro de que Jesus é o nosso Salvador, é misericordioso para aqueles que nele busca, né? Então, ele se alegra, porque ele vai confessar diante de Deus os seus pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. É o que nós devemos fazer, né? Quando nós sentimos que nós pecamos, quando acender aquela luzinha vermelha que nós pecamos, devemos diante do Senhor pedir perdão para que Ele venha ter misericórdia de nós e não encobrir os nossos pecados. Se nós pecamos, vamos assumir os pecados, né? Diante de Deus e diante dos homens. Amém? Aleluia? Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi sabia que se ele confessasse ao Senhor, o Senhor ia perdoar, porque ele é um Deus misericordioso e ele quer que nós reconheçamos diante dele que somos fracos, falhos, pequeninos e que por nós mesmos não conseguimos. Aleluia! Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Né? Quem é santo que vai que orará a ti a tempo de te achar? Sendo que o salmista estava dizendo que aquele que peca, né? Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado. E como se ele transgrediu e ele pode ser santo? Ele é santo porque ele teme a Deus. A pessoa é santa porque ela reconhece Deus como seu único e suficiente Salvador. Então, quando ela peca, ela transgrediu, ela não está em santidade. Mas ela ora ao Pai para ter misericórdia dela e não afastar a presença dele da nossa vida. Para Deus ter misericórdia, né? Então, nós achamos no tempo em que orará a ti a tempo de te poder achar. Isto é, quando nós pecamos, logo temos que pedir perdão ao Senhor, buscar incessantemente ali a presença do Senhor Jesus, não deixar o Espírito Santo de Deus se apagar dentro de você, para ter tempo de achar ao Senhor. Tem pessoas que elas se envolvem tanto com o pecado, que quando vai ver o caminho para ela voltar é muito mais difícil. Ela tá ali carregada dos demônios, ela está carregada do engano, ela já está com uma saúde debilitada, ela já está com a família destruída. E tem uns que não conseguem achar o caminho de volta, não conseguem achar ao Senhor. Por quê? Porque lá no meio do pecado dela, no meio da prostituição, da droga, do engano, daquilo que é ilícito, o diabo vem e ceifa a vida dela. E não dá tempo dela se reconciliar com Deus. Então o Senhor chamando que nós venhamos nos arrepender enquanto há tempo.
enquanto há tempo, enquanto está disponível para nós a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Vai ter um dia em que o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui nesse mundo, quando a igreja for arrebatada, vai ter o tempo em que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado. E para confessar Jesus vai ser o homem por ele mesmo. Vai ser muito difícil, vai ser rangeiros de dor, vai ser perseguições. E aí como vai ser? Então nós temos essa graça de poder achar o Senhor. Nós estamos no tempo da graça, então buscai enquanto pode achar ao Senhor. Olha que lindo. Até não transbordar de muitas águas, então estás a estas ele não acharão. Então quer dizer, buscar enquanto pode achar, até no transbordar de muitas águas, né? Estas a ele não acharão. Quer dizer, aquele que não procura se redimir diante do Senhor, pedir o perdão, não vai achar, né, o transbordar de muitas águas, né? Não vai achar a presença infinita, o poder do Senhor que está aí manifesto para todos nós. Nós temos que procurar ser cheios de muitas águas do Espírito Santo de Deus. Águas representam o Espírito Santo de Deus. Então, estas a ele não chegarão. Quer dizer, aquele que não se arrepende, aquele que não conhece, né, o Deus perdoador, que não conhece que não conhece que Deus perdoa as transgressões, ele não acha ali as muitas águas. Estas a ele não acharão. Por quê? Porque ele está amargurado no pecado. Alguns estão felizes, lambuzando-se na lama. Outros estão tão ali aprisionados à culpa, à opressão, achando que Deus não é um Deus capaz de perdoar. Então, esses não acharão a alegria, né? Não se mergulharão em muitas águas. Esses não passarão pelas águas. Esses não estarão cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles estão se achando que eles têm que fazer algo para ser perdoados. E eles sabem que as falhas deles são grandes, que eles não conseguem pagar. Mas feliz aquele que aceita Jesus como o intercessor, como o sacrifício perfeito e agradável. Feliz aquele que aceitou Jesus como o sacrifício, o cordeiro que é inquestionável. O cordeiro que é inquestionável. Ele é eterno, nosso eterno sacrifício, nosso eterno intercessor. Amém? Não há engano, não há ninguém que possa falar que você não é digno. Se você tem a presença de Deus, se você já se conciliou com o Pai, se você já se declarou diante de Deus como um pecador, que precisa da misericórdia dele, sinta-se livre para viver para Cristo. Sinta-se livre para mergulhar nessas muitas águas, para achar essas muitas águas, para ser cheio da presença do Deus poderoso e santo, aonde abundou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor, o poder de Deus. Amém? Desculpa aí, tem hora que foge, amém? Tu és o lugar em que me escondo, tu me reserva da angústia, tu me cinges de alegria, canto de livramento. Então, Davi dizendo, tu és o lugar em que eu me escondo. Assim deve ser para nós, nosso Deus. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Nós vamos descansar. Aquele que descansa no Senhor está guardado, está protegido. Davi era assim, ele se escondia, né, no Senhor. E Deus era o lugar onde Davi se escondia. Que nós sejamos assim, que nós venhamos esconder debaixo das asas do nosso Senhor. Que nós venhamos esconder no esconderijo do Altíssimo, né? Aleluia, aos pés de Jesus, né? E ele nos preserva da angústia, ele nos livra, nos alivia, nos guarda, nos direciona, nos cinge de alegria, ele derrama um óleo de alegria sobre a nossa vida. Aleluia! E nós vamos então louvar a Deus pelos livramentos, nós vamos louvar a Deus pela misericórdia, nós vamos louvar a Deus porque ele é um Deus perdoador, um Deus que nos resgata da opressão, do mal, do engano. Aleluia! Instruir-te-ei, agora Deus falando, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isto é,
Quando nós colocamos diante do Senhor, reconhecendo Ele como o Altíssimo, o Perdoador, aquele misericordioso, e confessamos que somos falhos, pecadores, o vermezinho de Jacó, então o Senhor vai começar a nos encher, nós vamos alcançar, vamos transbordar nas muitas águas do Senhor, nós vamos encontrar essa graça, nós vamos mergulhar nessa graça, nesse amor, nessa abundância de Deus, e Ele então vai nos instruir. Olha que lindo! Quando se você se sente pecador, estava no engano, está oprimido, está com remorso, entenda, quando você entende que Deus é o teu Deus poderoso, que te perdoa, então você vai começar a ter instrução. Olha, você não vai mais pecar. Olha, o Espírito Santo de Deus vai acender a luzinha em você. Você vai então agora ser instruído pelo Espírito de Deus. Você vai ser instruído por Deus, aleluia. Ensinar-te-ei o caminho. Ele nos instrui e nos guia. Ele vai ensinar qual o caminho que devemos seguir, né? Ao caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isto é, os olhos do Senhor nos guiarão. Ele não vai tirar os olhos deles de nós para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Ele vai nos direcionar. Quando nós reconhecemos e nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos na mão de Deus, colocamos as nossos problemas, nossas preocupações diante de Deus, é Ele que vai nos instruir, nos ensinar e vai nos guiar. Que lindo o nosso Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. Sabe aquela preocupação familiar que você tem, que você não consegue resolver? Entrega na mão de Deus, ore ao Pai, e Ele vai te dar uma solução. Amém? Aquela porta de emprego que você precisa e você não tem como. Você não se sente capaz, ore a Deus, né? Procure meios de se capacitar e esteja à disposição do Pai. Amém? Aquela porta de uma escola que você precisa para o teu filho, ore a Deus, Ele abençoará e isso vai chegar às condições até a tua mão. Aonde você precisa ser de excelência, você não consegue por si próprio, mas ponha-se na mão de Deus e Ele vai instruir. Ele vai te ensinar. Olha que lindo. É um Deus que nos instrui e nos ensina. Ensinamento melhor do que vindo do próprio Deus não tem. Não tem ensinamento melhor vindo do próprio Espírito Santo de Deus. Você quer mais o quê do que um professor desse? Um professor que não vai te cobrar financeiramente, mas quando você se coloca diante dele, ele vai instruir você. Ele vai te ensinar e vai te guiar. Ele não vai só te ensinar e falar, vai. Não, ele vai te guiar, ele vai estar contigo. Aleluia! O Senhor não abandona aqueles que nele confiam. Aleluia, glória a Deus. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Então, nós devemos buscar no Senhor, esperar nele, buscar discernimento nele. E às vezes vigiar para não falarmos, às vezes até é do Senhor, aquilo ali, né? Mas às vezes não era o momento, não era a hora, não era a forma. Então que nós venhamos não agir assim como uma mula. De vez em quando a gente fala, né? E a gente está agindo assim, como uma mula, né? E que o Senhor está falando, não sejais como um cavalo nem como uma mula que não tem entendimento. Nós temos que buscar entendimento no Senhor. Buscar sabedoria no Senhor, pedir para Ele direcionar o momento e hora certa de cada coisa, que nós não venhamos deixar os nossos sentimentos falar mais alto, que nós não venhamos revidar na hora da luta, na hora do desespero, na hora que vinha o levante, na hora que alguém fala uma palavra que doa em você, você engole ali, entrega para o Senhor. Não vai revidar, não vai agir como uma mula que não tem entendimento, que aquilo que está ali agindo através daquela pessoa quer te tirar da presença do Senhor. O entendimento que você tem que ter é que a tua luta não é contra aquela pessoa, mas é contra aquilo que tem agido na vida daquela pessoa. Amém? Aleluia. Então o Senhor diz ali, cuja boca precisa de cabresco e freio, para que não se atirem a ti. Então, o cavalo, o burro, ele precisa de um freio para, né? A boca dele ali tá fechada e ele ser direcionado o caminho que ele deve seguir. O Senhor está dizendo, não, tem entendimento em mim, busque em mim, para que você não seja repreendido pelo homem, para você não ser humilhado pelo homem. Põe a tua vida, tua casa, teu ministério na mão de Deus. Confia em Deus e Ele tudo mais o fará. Quando nós não confiamos em Deus e fazemos por nós mesmos, nós passamos, às vezes, pela perseguição, pela humilhação,
nós passamos pela dúvida do homem, nós somos rejeitados, nós não somos bem aceitos. Existe a dúvida do homem ao nosso respeito. Por quê? Porque nós estamos em desobediência ao Senhor. Ele não pode nos proteger, nos guiar, porque nós recusamos o ensinamento. Mas quando nós aceitamos o ensinamento do Senhor, nós aceitamos as instruções do Senhor, mesmo que aquilo aparentemente para nós não era bom naquele momento, mas nós aceitamos, Senhor, essa é a tua vontade para mim, eu aceito. Então o Senhor pode nos guiar. Nós não vamos ser envergonhados, não vamos ser tratados como uma mula e um cavalo que precisa ser guiado por outro. Mas não, nós vamos ser guiados pelas muitas águas, onde nós vamos nadar no Espírito de Deus, onde Ele nos conduz e nós estamos ali, leve. Não é tão bom estar dentro de uma piscina, numa água, onde você se sente leve ali, tem seus movimentos, né, livre. É maravilhoso, amém? Glória a Deus. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Isto é, o ímpio, ele sempre está com dores, porque, não, mas eu vejo o ímpio ali, prosperando, o ímpio, mas às vezes ele não tem a paz, ele não tem a alegria, ele tem aquela coisa que ele tem que sempre ter mais, ele vive para crescer financeiramente, ele vive, né, ele é aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que só pensa no dinheiro. O tormento dele é se ele perder tudo, o que será dele? Outros têm muitas dores por remorso, porque ele não conhece as misericórdias do Senhor. Davi já estava dizendo da misericórdia de Deus, que renova-se a toda manhã. Quando nós pedimos a misericórdia do Senhor, Ele nos renova. Por que a misericórdia de Deus tem que se renovar todas as manhãs? Porque nós somos falhos e Deus conhece que nós somos falhos. E nós precisamos dessa renovação em Deus todos os dias. Por isso a necessidade de orar pela manhã, durante o dia e à noite, pedindo perdão e a misericórdia do Senhor pela nossa vida. Tem pessoas que acham que é tão santo, ora para todo mundo que está errado, mas ela nunca reconhece os erros dela. Ela nunca reconhece que ela precisa dessa misericórdia. Que o Senhor está dizendo àquele também que ora e às vezes acha que não está sendo alcançado pelo Senhor aquelas palavras. O Senhor está dizendo, feliz o homem em que conhece que Deus é Deus misericordioso. Começa assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Se você acredita em Jesus, seu pecado é coberto pelo sangue de Jesus, seja feliz, alegre, não deixe as pequenas falhas te decepcionar. Se você abriu a boca para falar algo que não devia, algo que não era o momento, você magoou alguém, não fique ali naquele engano, dizendo que você não é capaz, que você não é digno. Se alguém lançou uma palavra dizendo que você não vai prosperar, alguém que não tem entendimento do Senhor, que de vez abençoar, te amaldiçoou, você ficou preso naquilo. O que o salmista está dizendo para nós? Bem-aventurado o homem que tem um entendimento de que Deus é um Deus misericordioso e nos livra e nos liberta. O Senhor está instruindo que nós devemos confessar diante dele as nossas falhas. E Ele é um Deus que vai nos guardar, nos guiar, nos direcionar. Mas Ele alerta também, Ele nos exorta para que nós não venhamos ser incrédulos, que nós não venhamos ser como uma mula sem entendimento, mas que nós venhamos buscar entendimento no Senhor. Nós então aprendemos agora a nos calar diante do inimigo, diante da opressão, diante dessa adversidade da vida. Mas que nós venhamos confiar no Senhor. Às vezes vai parecer que você está deixando alguém ali mandar em você, te humilhar, que você está sendo submisso, mas na verdade você está entregando na mão de Deus, confiando que Deus vai fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer no momento, amém? Glória a Deus. Isso não quer dizer que eu vou sentar na minha casa e Deus vai fazer tudo por mim. Não, nós temos que buscar entendimento, sabedoria, direção, e aquilo que é impossível para nós, Deus vai fazer. Mas o que nós podemos fazer, Deus nos deu a capacidade de nós fazermos. Então nós temos que levantar as mangas e ir à luta e fazer aquilo, pedir graça para Deus para nós fazermos, amém? Aleluia. E diz ali, ó, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, se nós confiamos no Senhor, a misericórdia dele nos cerca. Então, essa é o maior segredo de Deus para nós termos uma vida em abundância, uma vida plena no Senhor. É saber que Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor nos cerca a todo momento. Isso não nos dá o direito de sair pecando a todo momento. Mas se caso você pecar sem a intenção,
A misericórdia do Senhor está ali para te resgatar, para te purificar, para te abençoar com alegria, com né, o revestimento do alto céu. Que nenhum sentimento de culpa fique sobre você. Nenhum sentimento de remorso fica sobre você, porque Deus já levou sobre ele tudo isso. Então, quando você entrega ao Senhor, ele te livra e te liberta de toda essa opressão, de todo esse mal. Amém? Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Ah, mas alegrar-se, todos vocês que são justos, mas eu não fui justa. Como que eu vou me alegrar? Você é justificado pelo sangue de Jesus. E o salmista deu todas as instruções para nós. Que Deus é um Deus de misericórdia. Quando nós sentimos entristecido, quando nós estamos arrependidos, Ele nos justifica. Nós não somos justos. É Deus quem nos justifica através de Jesus na cruz. E nós então podemos cantar alegremente, né? Os retos, porque agora nós nos tornamos retos diante de Deus e dos homens, pelo que Jesus fez por nós. Então nós podemos cantar de alegria, porque Deus nos resgatou, né? Então retos de coração é todo aquele que se sente ali entristecido quando peca contra Deus, quando fez algo que não deveria fazer. Ele se entristece, corre aos pés do Senhor, pede perdão, pede sabedoria, pede entendimento e entrega a vida dele ao Senhor. Então feliz é o homem que enquanto está nessa terra, ele não é perfeito, mas ele confia em Deus, na misericórdia de Deus, ele entrega a vida dele ao Senhor, e ele entende que nenhuma culpa, nenhum pecado, nada pode te separar do amor de Deus, nada pode te tirar da presença do Senhor. Se você está com esse engano do inferno, te oprimindo, fazendo você ficar para baixo, te levando à depressão, repreenda isso no nome de Jesus, amém? Que o óleo da alegria do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra de hoje. Obrigada, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor. Obrigada porque, Senhor, derramou sobre nós a sua misericórdia. Meu Pai, quando nós não entendemos, Senhor, aquilo que Jesus fez, nós ficamos tentando pagar um preço por nós mesmos. Então, nós estamos desmerecendo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós estamos tentando apagar aquilo que Jesus fez. Nós estamos declarando quando nós agimos por nós mesmos, carregando a culpa sobre nós. Nós estamos querendo, como se nós pudéssemos anular aquilo que Jesus fez, dizendo que aquilo não é perfeito, sendo que a obra de Jesus na cruz, ela é inquestionável, ela é perfeita, irrevogável, ela é completa, ela é terminada, ela venceu o mal, e nós tomamos posse disso na nossa vida, e quando nós tomarmos posse disso, nós vamos ser mais leve, nós vamos agir com sabedoria. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã, venha entender que ela já foi justificada pelo sangue do Senhor na cruz. Que da mesma forma que a tua misericórdia veio sobre a vida dela, ela tenha que ter essa misericórdia daquele que ainda não te conhece. Meu Pai, para isso o Senhor nos deu Jesus, para derramar a misericórdia sobre nós e para nos ensinar, enquanto Ele esteve nessa terra, o quanto devemos ser misericordiosos também, porque nós não somos merecedores, nós somos falhos, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor nos resgatou, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Pai. Derrama teu óleo de alegria, Senhor, sobre essa pessoa. Que aonde a opressão estava, agora vem a alegria, Senhor, alegria. Que o Senhor venha direcionar. Que ela venha ser um canal de bênção para resgatar outras vidas. Que ela venha ser um canal de bênção onde ela pisar as plantas dos pés dela. Meu Pai, eu abençoo essa minha irmã, esse meu irmão. Meu Pai, eu declaro no nome de Jesus que toda a opressão que está sobre essa casa, sobre essa vida, saia, bata em retirada no nome de Jesus. Que toda secta maligna, toda palavra contrária, dizendo que ela não é digna, seja repreendido no nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Aquilo que Jesus fez na cruz para nós não pode ser invalidado por nenhuma palavra maligna, por nenhuma seta do mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.